É um Sacane Responde um pouco diferenciado, tá? É um Sacane Responde onde eu vou usar a inteligência artificial para me ajudar a responder. Ou para me ajudar, ou para a gente criticar ela, né? Pô, podemos criticar a inteligência artificial também. Será que a gente pode criticar os robôs aí? Será que eles vão ficar revoltados um dia? A dinâmica é a seguinte, tá? Eu vou pegar a pergunta, vou jogar na IA. Obviamente tem pergunta que eu sei a resposta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Perguntaram assim, o dia em Vênus dura mais que o ano? Sim, o dia em Vênus dura mais que um ano. Mas vamos colocar lá na inteligência artificial e vamos ver como que ela complementa esta resposta. Combinado? Primeira pergunta, só pra gente ver aqui qual que é a primeira pergunta aí que eu mandei pra vocês. Porque o ser humano quer encontrar vida extraterrestre sem existir nenhuma evidência? Olha só, hein? A pergunta é, o ser humano quer encontrar vida extraterrestre sem ter nenhuma evidência, né? Bem, primeiro, né, sobre vida alienígena, né? Já que foi tocado no tema aqui, o que bombou essa semana foi o Barack Obama, né? O Obama, ele deu uma entrevista e o cara perguntou pra ele o que ele acha sobre alienígenas. Aí ele pegou e falou assim, alienígena existe. Cara, assim, pessoal, não tem nada demais nessa resposta dele, tá? Não tem nada demais nessa resposta dele. Ele pode falar que alienígena existe, que alienígena não existe, e tudo bem, entendeu? E aí depois ele complementou a resposta falando que no governo dele ninguém viu alienígena, teve toda essa história, né? Isso aí surge, antes de eu responder aqui a pergunta junto com a IA, é o seguinte. O Bill Clinton, quando ele terminou a presidência dele, ele deu uma entrevista num programa super famoso nos Estados Unidos chamado 60 Minutos. E neste programa perguntaram para ele sobre os alienígenas. E o Bill Clinton, na época, ele trouxe uma informação que pouca gente na época sabia. Ele chegou e falou assim, engana você que acha que eu, como presidente, tenho acesso a tudo. Eu não tenho acesso. O presidente dos Estados Unidos, ele tem até um certo nível de acesso dentro do setor de segurança americano. Por que isso? Porque o presidente, ele troca, né? O presidente fica trocando. Então, assim, o presidente, daqui 4 anos é outro presidente. Então você não pode confiar toda a segurança. Os níveis mais altos de segurança são dados a pessoas, né, de alto escalão, de patente militar altíssima, e que vão ficar a vida inteira naquele serviço. Então o Bill Clinton falou, cara, eu não sei de nada mesmo, porque eu não tenho acesso a tudo. E agora vem o Obama e fala isso, né? Então assim, não tem nada demais, tanto que o Obama depois soltou uma nota, né, falando que ele não sabia que aquilo lá ia viralizar daquele jeito, porém, ele explicou que, não, eu acho que existe sim e tal, não sei o quê, mas eu não vi nada, meu governo não teve nada. Beleza? Então vamos lá, olha só que legal, né? Primeira coisa, obviamente, não dá para encontrar vida extraterrestre se não tiver evidência nenhuma. Foi isso que a IA respondeu aqui, ó. Encontrar implica detectar algum sinal verificável. Ó que maneiro, ó. Um micróbio, uma assinatura química, um sinal de rádio com padrão não natural, etc. O que dá para fazer sem evidência direta é levantar hipóteses. E aí sim, e procurar o jeito mais inteligente possível. Por exemplo, por que muita gente acha razoável procurar mesmo sem prova? Primeiro, meio que, né, o universo é algo muito grande, então assim, seria meio que impossível só ter a gente aqui de vida inteligente no universo. Segundo, a vida na Terra apareceu em termos geológicos cedo, né? Hoje a melhor evidência para a vida na Terra é ali na casa dos 3,2 bilhões de anos atrás, tá? E a gente já sabe que tem exoplanetas hoje que tem atmosfera, que tem os gases que tem aqui na Terra, na atmosfera dele, que tem água também. A gente tem uma história curiosa, que é o livro de 1953, que é Project Mars, que é de ninguém menos do que o major da SS, Werner von Braun, né? Uhum. Que foi levado da Alemanha para os Estados Unidos no projeto Paperclip, né? Isso. Tipo assim, meu amigo, você tem 2 opções. Você é um criminoso de guerra, você pode pegar uma prisão perpétua aí, ou você vem trabalhar com a gente aí ganhando a fortuna. Ele falou, vambora. O que no Bastardos Inglórios, o filme, né? O Aldo Raine, que é o Brad Pitt, né? Ele fala, meu irmão, pro coronel Hans Landa, você vai para os Estados Unidos, mas você não vai se esconder
e passar despercebido, não. Aí faz a marca nele. A marca na testa ali. Você vai, mas eles vão todos saber que um dia você fez isso aqui que você fez, né? Então, assim, esse pessoal... Eu esqueci agora, eu perdi o fio da meada, me ajuda aí. Não, tava falando do Project Mars, lá do livro do Van Braun. Werner von Braun. Ele tinha um sonho de levar a humanidade para Marte. Isso. É o Werner von Braun. Era o sonho dele. Tanto que ele dizem que ele morre de desgosto quando a NASA escolhe ir para o ônibus espacial em vez de seguir o programa Apollo, que a sequência seria ir para Marte. Exato. Aí a NASA prende a gente fala que a gente ficou preso na órbita baixa da Terra. Isso. E ele meio que morre de desgosto, que ele se achou traído pelo governo americano. Entendi. Depois de tudo que ele entregou pro governo americano chegar na Lua e tal, os caras não quiseram, porque ele fica ele fica muito amigo do Walt Disney. Do Walt Disney. Do Walt Disney, porque o sonho do Walt Disney era ir pra Marte também. Né? Os dois estavam juntos nessa missão. Esses caras tinham todos esses sonhos aí. Já tinha o plano, com certeza. Então, nesse livro, é um livro de ficção, mas eu não li o livro, né? Mas dizem que no livro tem várias dicas de como poderia ser feito isso, até em termos técnicos. Ele dá algumas dicas técnicas. Né, eu já li boa parte desse livro aí. Tem então, tudo. E nessa ficção, o cara que é o líder da colônia humana em Marte chama Elon. Elon, isso mesmo. É isso mesmo. Aí você fala, depois de 40 anos vem um cara falando que a missão de vida dele, quem leu a biografia do, né, do Walter Isaacson, o sonho da vida dele a missão, ir pra Marte, né? De ser o cara que vai fazer isso. Só que aí você pega uma entrevista com o pai do Elon Musk, que é o Elon Musk, e ele diz que ele gostava muito desse tipo de conteúdo, e ele leu Project Mars, inclusive que ele fala que na África do Sul, os africanos lá, os descendentes de europeus, era tudo meio... Gostava do Adolfinho Bigode, né? Eles eram partidários... Então eles liam esses materiais, né? E ele falou que sempre gostou de engenharia, aviação, e ele queria colocar já o nome Elon. Só que aí ele falou que o Elon Musk tem um tio que o nome do meio é Elon. Então ele fala... ele brincou, né? Aí a May Musk, que é a mãe, Isso, a mãe. ou May Haldeman, né, que era o nome dela, ela aceitou. Vamos fazer uma homenagem pro tio. Ele, não, é legal porque é o personagem do livro, Aí né? ele justificou, né? Só que até convenceu o garoto, essa é a sua missão também, né? Ele ele assumiu essa missão como a missão de vida dele. Desde criança, né? Isso parece que é uma profecia autorrealizada, né? É engraçado, curioso, né? Que a gente vê essas coisas meio que vão coincidência. A maior coincidência pra mim, vou contar rápido se você quiser depois de mudar de assunto. Teve um filme chamado White Noise, Ruído Branco. É Ruído Branco em português, que é com Adam Driver. E a história é o seguinte: pessoas que moram numa cidade do interior de Ohio, e tem um professor lá de alemão, que é o personagem da Adam Driver. Eles vivem numa pequena cidade até que tem uma linha de trem que passa pela cidade. Um trem passa por ali, tomba, libera uma substância química que em estado líquido é inofensiva, mas gasoso é o fogênio, que é uma arma letal que foi usada na Primeira Guerra. Então começa a matar todo mundo e a galera vai fugindo. Aqueles filmes que o cara tem que fugir da catástrofe. E aí esse filme foi lançado... a primeira exibição pública foi acho que em agosto de 2022. E aí o filme foi lançado em novembro na Netflix, novembro de 2022, e em fevereiro de 2023, nessa cidade onde eles filmaram, tombou o trem e aconteceu a mesma coisa. Aí você descobre que o autor desse livro, que é o Don DeLillo, ele é um cara conhecido por ter previsto inteligência artificial, perigo islâmico, 11 de setembro, porque eu li, o filme aconteceu 6 meses antes, mas o livro é de 1985. Aí são histórias estranhas, cara. Eu não sei como é que se explica um negócio desse. Como que explica? Tem explicação? Vamos derrubar o trem igualzinho no filme. Acho que, né? Não dá, né? A chance matemática, acho, de acontecer é pequena, né? Não, tem uns negócios que a gente vai vendo acontecer demais. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim, que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo todo mundo com medo. Exatamente, sabe? Todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu
sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma saquei. Acaba virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente tá falando de proporções tão imensas de recursos, tipo, o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque assim. Aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende 2 fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos pra tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais repetiu? E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, se for para pensar, porque não era emissão de rádio, ou emissão eletromagnética. O cara tinha que pegar o disco, né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela emite sinais, mas são fracos, e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Sabe, tu lembra a mensagem de recibo que você disse? Não. Mais nova agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras vão lá, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmo vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz. Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra civilização. Na hora que a civilização vem, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, exatamente. Dele, né? Esses caras eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, que só precisa de uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. Exatamente. Literalmente, nesse caso. Então, aí é complicado. A gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, se os picos da onda se
juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque Isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas orelhas, né? orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa. Será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, ou sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio? Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das 2 faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha, então, que o WOW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou assim, e aí se escondeu. Por tudo que eu li pra fazer o vídeo do sinal WOW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar pra começar a procurar, eu acho que o sinal WOW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, ó. A tática das 2 fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das 2 fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo. Sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Pronto, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática é muito simples. Exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, Sim. né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo da onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente está sozinho, né? Porque... ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? Provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Ele não levou em conta longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... o ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários, eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se for parar para pensar na civilização moderna, a gente tá... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800.
a gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Não, tá aí, o risco aí tá correndo. O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só, que é a versão curta do podcast dele, ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim, e o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos, né? The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de, a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco, Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível, assim, que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco e qual que é a probabilidade disso acontecer. E isso é um campo de estudo relativamente novo, porque não era levado muito a sério pelas pessoas, tipo, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake, depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca a chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? Esse seria um grande filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos, porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço, que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique pra trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim. Que é um negócio... Também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência bomba nuclear, com certeza. Bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. 9, que é aquela lista que o cara fez, né? São 9. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque exatamente. É um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai, continua a reprodução, lista. Propagação, né, da espécie, vai indo, né? E por isso que em 2000 Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, 1996. 96, que tinha o ALN suposto... 84001, que era um micróbiozinho, que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97, aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo, e ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida, pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer
tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante para iniciar essa discussão do grande filtro de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera, vamos supor então que a gente vá para Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa provavelmente que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Então nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tinha né? um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é: não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta. Sabe? Você estava falando, será que estamos sozinhos no mundo? A gente também gosta de tratar um assunto aqui que a gente até falou outro dia, que é o fim do mundo. Né? Por conta das alterações climáticas. A gente trouxe a Mari Krieger, que é bióloga, e a gente estava falando da ebulição global. Em que pé estamos com isso, Sérgio? Então, tá complicado, né? Tá bem complicado aí, né? As mudanças climáticas realmente é um negócio seríssimo, né? O pessoal tem que pôr isso. Eu gosto de falar assim, não só eu, né? Tem um cara muito bom pra vocês trazerem aqui, o Artacho, viu? Eu trouxe ele no Ciência. Pô, deixa o nome com a gente. Vou deixar ele um dos maiores pesquisadores do mundo sobre mudança climática. É um cara aqui da USP. Um cara muito legal. Um que tem um bigodinho de cabelo branco. Acho que eu assisti alguns cortes. Ele vai em tudo, porque ele gosta de divulgar isso pra caramba, entendeu? E é aquilo, né? Nós estamos passando por um problema muito sério, né? O ser humano, assim, o mundo não vai acabar. Mas o que nós vamos. A humanidade vai. Exatamente. O que a gente está fazendo, nós estamos alterando a atmosfera, né? E nós, vamos dizer assim, a nossa raça, ela existe para viver num determinado tipo de atmosfera. Se você mudar, nós não vamos estar aqui. Pode ser que uma outra raça venha a ocupar esse nosso lugar, entendeu? Igual na época dos dinossauros, a atmosfera era totalmente diferente do que ela é hoje. Por isso que nem teria como a gente viver lá. Então, essas mudanças são sérias e eu gosto de falar que o aquecimento é uma das consequências, mas tem várias outras complicadíssimas. Exemplo. Por exemplo, começou a nascer flor na Antártica, no meio do gelo. Que bonito. Cara, isso não é bonito. É um sinal. Isso aí é um sinal que nós estamos mudando coisa pra cá. Exatamente. Começa a ter ciclone no Brasil. Quem tinha ouvido falar em ciclone no Brasil? Agora, já teve um ano passado, ano retrasado, esse ano já teve um, teve um outro. Porto Alegre ficou embaixo d'água naquele dia. Foi assustador. Foram dois, inclusive, Exatamente. Né? Isso aí não é uma coisa normal. Isso aí é o quê? São mudanças na atmosfera que resultam em chuvas extremas, eventos extremos que a gente chama, em lugares que não estão preparados. Porque acontecer um evento extremo desse em lugar que é preparado, o lugar está preparado para isso. Por exemplo, Bangladesh. Bangladesh é um dos países que mais sofre com as mudanças climáticas, porque ele está numa região que tem aqueles climas de monções que a gente chama, que chove pra caramba, destrói tudo, igual na Índia também, sabe? E eles estão preparados. Agora, Porto Alegre não estava. Deu aquela confusão toda. Então, por exemplo, começa a parar de chover na hora certa no Mato Grosso. Nós não vamos mais conseguir plantar soja, porque a soja ela precisa de uma chuva em tal época e da seca em tal época, tudo certinho. Se você bagunça isso, não tem mais soja. Não tem mais soja, quem vive da soja lá vai para onde? Vai vir para cá, entendeu? Que é onde tem emprego, é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, que são as grandes cidades. As cidades estão preparadas para receber essa galera toda? Tem doenças também. Tem doença que só acontece ali na borda entre Mato Grosso e Amazonas. Tem doença que fica ali, restrita naquela região. Essa doença pode vir para cá. Nós não estamos preparados. Vai alterar tudo. Altera tudo. Então, essas mudanças é que são complicadas. São mudanças que viram mudanças sociais, culturais e tudo, sabe? Então, esse é que é o grande problema. A humanidade pode entrar num caos gigantesco. Colapso. E nesse lance de vida no universo, uma das coisas que a gente considera hoje é a autodestruição. Entendeu? Então isso aí é meio que tipo uma autodestruição, é a gente destruindo a gente mesmo, né? Agora, o que será que vai acontecer aí pra frente, né? Tem esses tratados, essas coisas todas para respeitar e tudo, né? A gente tem um problema seríssimo com energia, que na verdade o grande problema da humanidade é energia, entendeu? É energia.
E eu gosto de contar uma história muito legal, que é o seguinte. Hoje a gente detona o petróleo, né? O petróleo é horrível e tal. Mas você sabia que o petróleo, num momento, foi a salvação da humanidade? Em que momento, Serjão? Lá no começo do século passado, toda a iluminação da cidade era feita com óleo de baleia. Era óleo de baleia que era usado. O pessoal vinha aqui no Chile, caçava aquela baleia cachalote, aquela cabeçona, só pegava a baleia para tirar o óleo da cabeça dela. Depois jogava a baleia fora. Porque precisava do óleo para poder iluminar as cidades. As baleias estavam entrando em extinção. Quem que surgiu? O petróleo. Caramba. O petróleo salvou as baleias da extinção, entendeu? Então, a energia naquela época era aquilo lá. Quase que deu problema. Agora com o petróleo também. Então, o grande problema da humanidade é a energia. Por isso é essa busca por... Agora vaza petróleo e mata a baleia. Quer agora, dizer, não nada. Exatamente. Agora o excesso... O excesso mata, é isso mesmo. Aí acontece isso. E aí o pessoal vai. Energia eólica tem problema também. Sim. Não é uma das melhores. Ela altera o ambiente, aquela hélice lá tá mudando um monte de coisa também. Energia hidrelétrica. O que acontece? Desculpa. Qual que é a mudança? Aquela hélice lá mata pássaro pra caramba, sabia? Muito pássaro. Às vezes ela tá mudando ritmos e sentidos de migração de pássaro já. Porque eles descobriram que eles não podem passar ali no meio, que eles vão ser decepados, entendeu? E isso altera também. Altera o ambiente, porque elas são colocadas no fundo do mar. Aquilo ali dá uma alterada. Não é um negócio totalmente limpo. Entendi. Entendeu? Entendi. É lógico que é melhor, mas não é totalmente limpo. Hidrelétrica também. Para ter uma hidrelétrica, você tem que inundar uma região gigantesca, né? O Lago de Itaipu. É uma Itaipu. opção, mas não é uma solução, né? Exatamente. São métodos meio paliativos, né? Mas aí existe a tal, né, que eu gosto de falar sempre, pessoal, que é a fusão nuclear. Fusão nuclear. Que é diferente da fissão. Hoje o que a gente tem no mundo é fissão. Que é você quebrar o átomo e na hora que você quebra ele, você gera energia. É bom? Depende, porque se dá acidente, né? Acontece o que aconteceu. Já viram os documentários sobre Fukushima no Netflix? Esse documentário ainda não vi. Não? Bom? Vejam. Bom e desesperador. Porque o Japão teve por um triz que aquilo lá não virou um colapso do país inteiro. Eles vão ter que evacuar 60 milhões de pessoas do lugar. Acidente nuclear? Foi acidente nuclear de Fukushima, por conta do terremoto, entendeu? Então, é complicado pra caramba. Aqui no Brasil a gente tem Angra 1, Angra 2 ali. Essa é a fissão nuclear. Essa é a fissão. Você quebra o átomo. Na hora que você quebra ele, você gera energia. E a gente tem a fusão. A fusão é quando você colide dois átomos. É o que acontece dentro do Sol. O Sol ele está fundindo átomos de hidrogênio, produz um átomo de hélio. Só que nesse processo, você gera energia. Entendeu? Então você consegue pegar a energia da fusão nuclear. Essa é limpa. Essa é 100% limpa. Essa não traz problema nenhum. E é em altíssima temperatura, então? É altíssima temperatura, ela tem os seus problemas. Hoje, atualmente, a gente não consegue... A gente está gastando mais energia do que é produzida por fusão. Mas para você ter uma ideia, hoje, França, Alemanha... vários outros países da Europa, China, Estados Unidos, o maior investimento desses países é em fusão nuclear, que é para tentar resolver, porque eles sabem que você conseguiu fazer isso, tá resolvido. Aí tem a chance da gente conseguir reduzir essas temperaturas aí e voltar tudo ao normal. Porque aí nós vamos ter uma grande redução em poluentes e tudo. Porque essa energia ela não polui. Entendeu? Tem como se especializar nisso para você ser um profissional de fusão nuclear? Faça física, se especialize em física nuclear. Que será necessário. Muito necessário, muito mesmo. Hoje é uma linha aí que tem muita pesquisa no mundo, é muita grana investida. Os países da Europa inteira eles têm um projeto chamado ITER, que é para construir um reator gigantesco europeu. Porque a Europa tem um problema sério de energia. Ela tem que pegar, boa parte da Europa pega gás lá da Rússia. Aí tem guerra, o que a Rússia fez? Cortou lá. Não, falou, o presidente lá não falou, nós vamos congelar os alemães hoje. Que eles cortaram o gás, não tem energia lá. Aí os alemães foram lá e religaram as termonucleares, que é terrível, que é queimar carvão. É pior do que queimar petróleo, entendeu? Que é direto da atmosfera mesmo. Então... Esses países europeus eles se juntaram, criaram o projeto ITER, que é para construir um grande reator de fusão nuclear. A China tem um que é chamado Segundo Sol,
É legal pra caramba o nome, porque é o que acontece dentro do Sol. Quando o segundo Sol chegar. Quando o segundo Sol chegar. É isso aí. Cássia Eller profética. Ela estava muito à frente de seu tempo. Isso mesmo. E nos Estados Unidos, eles fazem fusão com laser, que é um negócio sensacional. Caraca. E eles pegam um laser de altíssima energia, jogam num elemento, e na hora que aquele elemento vai ser destruído pelo laser, os átomos ali no momento eles se fundem, e aí eles geram energia. Isso aí foi um físico na década de 60 que descobriu, e esse laboratório é o único até hoje que conseguiu gerar energia positiva. Um pouquinho, mas já conseguiu. Então os Estados Unidos está bem avançado. Ele está avançado nisso, tem muita startup nos Estados Unidos hoje para fazer reatores pequenos de fusão nuclear também. Então tá aí. A salvação, e não estou falando só pessoal, você só fala isso. Eu conversei com o Artacho aqui e conversei com o Galvão, que é o presidente do CNPq também. E nós concluímos, no alto da nossa pedra, tô brincando, nós concluímos que é a salvação da humanidade, é isso aí. É a solução. Essa é a solução. Porque muito se fala também sobre o cânhamo, né? Que é aquela planta e tudo mais, como solução. Então, mas é porque, pode ser, é uma outra solução paliativa, mas aí você vai ter que plantar ele muito. Vai demorar um pouco. Como você vai fazer? Aí você vai ter que destruir uma outra cultura para pôr ele. Tem outras consequências, né? E tem um problema, né? Qualquer coisa que você planta e vai pegar aquilo para transformar em energia, é igual a cana-de-açúcar. Vai gerar algum resíduo. O grande problema de geração de energia são os resíduos. Então você tem resíduo nuclear, lógico que é o pior de todos, né? Mas o resíduo do petróleo, que é jogar gás do efeito estufa na atmosfera, entendeu? Então todos eles têm uma coisa, a fusão não tem. Entendi. Entendeu? A fusão ela não tem, ela é limpa, ela não... Deu problema? Vai lá e puxa da tomada. Reator desliga, acabou. Entendeu? Agora, nós vamos viver sem petróleo? Não vamos também. Não é porque eu trabalho com petróleo, não que eu estou defendendo, não. Mas não tem como viver sem petróleo hoje. Porque, por exemplo, aqui nesse estúdio, quase tudo aqui é feito à base de petróleo. Entendeu? Então, mas dá para reduzir muito as emissões de gases. Sim. É essa que é a grande luta. É reduzir a emissão de gases. Então você pega, substituir transporte público por ônibus elétrico. Aqui em São Paulo já está tendo, né? Já. Vocês já viram? Ônibus 100% elétrico. Já vi. Tá em teste e tudo. Então isso aí é muito bom, entendeu? Carro elétrico. Mas aí o carro elétrico, no caso do Brasil, a gente tem que ter uma infra porque não tem lugar para carregar. É verdade. Pô, cara, entendeu? sim. Mas nos Estados Unidos, na Europa, isso aí já é normal, carro elétrico. Então carro elétrico, ônibus elétrico, qualquer coisa que você vai fazendo, vai diminuindo um pouquinho. E aí a gente vai. E como é que a gente pode se preparar para as mudanças climáticas? Já compra 10 ar-condicionados para a família inteira? O que a gente faz? Então, mas aí que tá, né? O problema é o seguinte, se for esquentar, que é o tal da ebulição que você perguntou, né? Que o mundo entrou em ebulição. Essa ebulição é por causa das temperaturas que vai atingindo ali. A NASA e o NOAA, que é o departamento americano que cuida da atmosfera, cada mês que passa, eles estão vendo que está sendo o mês mais quente da história, entendeu? Então, o mês passado foi aquele recorde de temperatura, né? Que foi terrível em vários lugares do mundo. Vamos ver agora como que vai ser o inverno na Europa e nos Estados Unidos, né? Pode ser um negócio... Porque o extremo... Qual que é o problema do extremo? Que não é só o calor, é o frio também. Putz, cara. Entendeu? O frio também. Então, nós temos que acompanhar. O El Niño tá aí ativo. Tem gente que fala que é o mais forte de todos os tempos. Tem gente que fala que parece que não é bem assim. Temos que esperar. Porque tem um negócio muito sério na atmosfera, que isso o pessoal não entende. Não é porque você fez um negócio hoje que o efeito vai ser amanhã. Entendeu? A atmosfera, o planeta, ele é muito grande. A atmosfera, ela é um negócio muito complexo. Então, ela tem uma inércia. Até alterar, demora. Então, por exemplo, porque teve queimada em excesso na Amazônia. O efeito daquelas queimadas, talvez a gente esteja sentindo hoje, que é tipo 2, 3 anos depois. Então, o efeito na atmosfera, ele demora uns 3 anos para ser sentido. Entendeu? Só que as pessoas não pensam nisso. Então, ela tem esse lag ainda. Por isso que avisam antes, falam, vai acontecer tal coisa. Aí não acontece, a gente acha, não aconteceu. Não aconteceu, mas espera daqui 2 anos, você vai falar, caramba, por que tá tendo ciclone aqui? O pessoal que estuda climatologia, né, esse estudo aí de climatologia, o pessoal que estuda, eles pegam fenômenos extremos e voltam 2, 3 anos para trás, para ver o que aconteceu ali
Ah, aconteceu isso aqui, ó, teve mais incêndio. Ah, teve esse vulcão dá causa problema também, altera bastante. Às vezes tem erupções muito grandes, então, que é bom, por um lado. E na década de 90, não sei se vocês vão lembrar, teve o grande vulcão Pinatubo, na Indonésia. Foi um vulcão super famoso, foi uma das maiores erupções que a gente já teve. Ele ajudou a esfriar. O vulcão ajuda a esfriar, porque ele cria uma coberturazinha ali, diminui a incidência, entendeu? Refletiu anos depois. Refletiu anos depois, isso aí. Então essas coisas tem que dar um tempo pra gente, mas o pessoal que estuda sabe de tudo isso. E aí temos que ver, ouvir eles pra gente se preparar, né? Só que estão dando estimativas já, né? Estão falando de 3 a 5 anos, uma coisa assim, pra gente entrar em colapso total. Falando de estimativa, é real aí, esse número? É isso. É porque, qual que é o problema? Boa tarde a todos. O problema é o seguinte, é que tem que tomar cuidado com essas estimativas, é assim, se a gente não fizer nada, entendeu? A gente entra em colapso próximo, não sei, acho que talvez um pouquinho mais, talvez uns 10 anos. Eu já queria uma resposta aqui, não, nada a ver essa estimativa. Imagina, Yas. Não, a estimativa tem tudo a ver. Aí é aquele negócio, né? Você confia na humanidade ou não? Porque se a gente confiar um pouco, falar, não, cara, nós vamos dar um jeito nisso aí. Não vai deixar. Na hora que o negócio apertar, nós vamos dar um jeito. É que o negócio já apertou agora. Já apertou. Tá apertado no caso agora. Tá apertado, isso mesmo. Então, assim... Isso que você tá sentindo não é a sua calça jeans 34. Não é. Tá apertado, porque tá apertado mesmo. Tá apertado. Então, o que tem que ver? Tem que ver essas medidas que o pessoal vai tomar aí, entendeu? Esse ano ele tá muito complicado, porque ele tá sendo muito extremo. Então, temperaturas extremas, o degelo tá violento também, porque isso é uma das grandes medidas que a gente vê, que é o quanto de gelo que a Antártica perde, que o Ártico perde. Das geleiras, né? E tá muito grande mesmo, e depois ele não volta ao normal. Então, e você ter a Antártica, ter o Ártico, tudo isso regula a temperatura, regula chuva, regula... Tudo é... O clima, ele é muito difícil, porque as coisas são interligadas. É um sistema, todo mundo já ouviu aquela brincadeira da borboleta, né? Sim. A borboleta bate asa aqui e chove no Japão. Isso é verdade, porque o clima é um sistema caótico, que a gente chama. Então, uma pequena alteração num determinado local pode causar uma grande alteração em outro, porque o efeito ele é acumulativo. É uma cadência, né? É uma cadeia, né, de eventos, né? Então, por exemplo, reduziu o gelo na Antártica. O que isso quer dizer? Vai subir a água do mar. A água do mar vai alterar o regime de chuva aonde tem que chover. Se não choveu igual ali, a temperatura no outro lugar vai ficar quente, no outro vai ficar mais frio. Então vai bagunçando tudo. Então, esse inverno foi muito confuso, né? Tinha dias inverno, né, cara? Então, teve dias de calor no meio do inverno, e no outro dia tava frio, e daí no outro calor de novo, a gente tava perdidaço. Tanto que uma coisa que, não sei se vocês perceberam, nos outros invernos, que tinha diazinhos quentes, o pessoal tinha um nome pra isso, veranico. Lembra? Que chamava de veranico. É o veranico. Antigamente não existia. De repente o veranico começou a ser uma coisa normal. Não, tem o veranico. Esse ano ninguém nem falou, porque tava tão quente durante tantos dias. Na verdade, virou invernico quando tinha o inverno do inverno. É invernico que nós vamos ter que chamar. Nossa, então, assim, é complicado demais, entendeu? E temos que ver aí. O problema é que os países que mais poluem são os mais ricos. E te garanto que nesse momento, todos eles estão envolvidos em guerra, em confusão. Talvez isso não seja tão prioridade assim. Eu acho que seria... Quem que falou que é um desperdício, né? Se não tiver... Carl Sagan, né, cara? Carl Sagan falou, né? Se não tiver mais vida além da gente, é um desperdício de espaço. Porque o universo é tão grande, né? Carl Sagan, que era um cara que estudava, né? Participou da missão Viking da NASA, que foi mandada para Marte para procurar vida. A tese de doutorado do Carl Sagan é vida nas nuvens de Vênus e Júpiter. Olha que doideira. Olha só. Mas o lance dele, cara, e os discos da Voyager, né? Foi ele que fez. Se a gente for atacado, um dia a culpa é dele. É culpa que total ele mandou dele. Lá? Coloca lá o disco da Voyager, o que tem. Procura aí, disco a nossa localização, tem como é um homem e uma mulher. Isso. Tem o nosso DNA. Tem música. Tem o lugarzinho ali, qual planetinha que mandou a sonda, tem tudo. Tem uma música clássica. Não, aí no disco? No disco em si não, aí no disco tem muita coisa. Tem saudação em todas as línguas da Terra. Sério? Tem o som dos animais todos. E aí, mano? Tem em português, tem tudo. Tem em português, tem todos.
tenho gravuras e coisas importantes, cidades e tal. Tudo que seria necessário para você ter um primeiro contato com a civilização. Exatamente. E o legal é que ele fez um disco mesmo, tipo um disco de vinil, e ele mandou a vitrola também. Em ouro, né? Em ouro. Porque dura mais? Porque aí ele não vai se degradando aí no espaço, né? E tem um livro muito legal. Seria engraçado a gente receber uma mensagem dos alienígenas e falou: porra, cadê a vitrola, Cadê a vitrola? A vitrola foi junto, ele mandou a vitrola. Ah, tá! A vitrola foi junto. O cara manda um disco. Mas então vamos lá, Sakane. Esse lance de... Eu acho que até você concorda também que é muito improvável que não tenha nenhum tipo de vida nessa vastidão de universo. Porque até probabilisticamente, né? É tanta combinação pra cá, combinação pra lá de nada e tudo, que no meio desse... Tem um cinza aí no meio que pode ter tudo, né? Exatamente. Eu falo, né, que vida microbiana, micro-organismo, pra mim tá cheio. Até aqui no Sistema Solar deve ter. E por que não conseguimos ainda nem essa constatar? Porque é aquele negócio, cara, pra você constatar, você vai ter que ir lá no lugar. Né? Entendeu? Não dá pra observar. Não dá pra observar porque pelo seguinte, imagina que eu observo, por exemplo, metano. Sim. Metano, todo mundo sabe o que é metano, né? Metano, pum de vaca. É então, um efeito de um ser vivo. De um ser vivo. Mas ele só tem isso? Só que não, aí é que tá. Porque tem também reações geológicas que geram metano. Então, se tem metano, não dá pra gente falar tem vida, não dá pra bater o martelo. Exatamente, não dá pra bater o martelo. O que o cientista chama isso de comprovação inequívoca. Inequívoca é quando não tem dúvida nenhuma. E não existe alguma prova dessa? Nada. À distância que a gente fala. Não existe, né? O famoso caso da fosfina. Então o que acontece? O planeta Vênus, em 2020, uma pesquisadora disse que tinha detectado fosfina. Fosfina é um tipo de gás, esse sim, não tem reação geológica, não tem nada disso. Ele só é produzido ou por uma indústria, ou seja, tem que ter vida, ou por seres vivos. Então a tal da fosfina, essa sim seria uma detecção. Quando essa pesquisadora detectou isso, o pessoal até soltou e falando, e detectou vida em Vênus e tal. Depois nós vamos ver que foi um erro gravíssimo que ela cometeu na hora de processar os dados. Tanto que ela teve que pedir desculpa, tirou o artigo do ar e tudo. E, por exemplo, o James Webb agora recentemente detectou 2 elementos, o DMS e o DMDS, num exoplaneta. Que aqui na Terra são fitoplânctons que produzem. Aí você fala assim, pronto, então fitoplâncton... Mas tem efeito, reação geológica que produz também. Então, como que a gente que a gente bate o martelo? Bater o martelo com a vida, o problema é esse, cara. Vai ter que ir lá e colher vai ter que ir lá, entendeu? Indo lá, Marte, assim, por exemplo, não acharam nada. Marte não acharam nada até hoje. Mas nada, era bem promissor numa época, né? Sempre foi, né? Durante ali a década de... Até, né? Marte que começa... Até toda essa história, né? De inserir a cultura pop no meio de tudo isso... Começa com Marte, né? Anos 40, talvez? Anos antes até, Em 1938, é o famoso Guerra dos Mundos que o cara lê na rádio, né? O Orson Welles leu o livro do H.G. Wells na rádio. Viriam de Marte. Viriam de Marte. Mas antes até, o próprio Percival Lowell, eu acreditava que é um grande astrônomo que teve no mundo e tal. Agora tem uma história muito legal desse início do negócio de Marte, cara. Quem começa com isso tudo é um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli. Lá na Itália, fica a dica também, para quem quiser visitar a cidade de Milão. Na cidade de Milão, tem a Pinacoteca de Milão, que fica no bairro de Brera. E lá na Pinacoteca tem o observatório que o Giovanni Schiaparelli usou para observar Marte. Caramba! E ele olhava para Marte e ele via uns risquinhos. E nesses risquinhos aí, ele falou aquilo ali é canal. Ele falou canale, que é a palavra eu lembro italiano. Desse papo, que eram os canais de Que eram os Marte. canais. Que muitos colocaram até em literatura, né? Ray Bradbury falava desses canais. Exatamente. Eram os famosos canais. Crônicas Marcianas. Crônicas Marcianas, que é um livrão. Que é um dos melhores livros que eu já li até hoje. É um dos melhores livros. E engraçado que do Crônicas Marcianas, a história se passa agora, né? É agora, nessa época que a gente tá vivendo. E tem um dos finais mais bonitos de livro que eu já li. Eu não sei se eu contar, ele perde um pouco o fascínio do livro, porque na verdade o livro nem é uma história só, não sei se você sabe. Eram crônicas que ele ia publicando naquelas pulp fiction de... Isso, naquelas revistinhas de... Aí ele juntou todos e colocou ali, Ele juntou todas, criou umas outras, criou uma linha... Uma linha pra ligar, né? E o final, cara, o final da história é muito legal, porque
sempre o ser humano buscando, cadê os marcianos? Cadê os marcianos? Aí parece que são. E no final... o filho, né? Depois de centenas de anos eles lá, que eles olham para um mar marciano refletindo uma figura de um filho em cima do ombro do pai, e ele fala, você falou o dia inteiro que a gente ia ver os marcianos, cadê os marcianos? Aí ele fala, olha lá, e ele aponta pro rio, ou seja, os seres humanos estavam tanto tempo em Marte que eles eram os marcianos. Já eram, né? Aquela criança já tinha nascido lá, né? Exatamente. Já era marciano. Muito bonito. Aí o Giovanni Schiaparelli, que é esse cidadão aí, quando você vai lá, no observatório, a mocinha que te atende lá, ela fala o seguinte, foi aqui que nasceram os marcianos. Olha que legal. A ideia de que existiam os marcianos. Agora tem um plot twist gigante nessa história. Muito provavelmente, esse cara não viu nada. Ué? Não viu nada. Era sujeira? Era sujeira na lente, cara. Ah, mano. Então, a história de Marte, eu vou falar a história de Marte, cara. Ela tem 2 momentos marcantes que começou com um grande erro. É esse aí, um é esse. Aí, por conta disso, o pessoal achou que tinha marciano. Todas as missões espaciais foram feitas até 1970, que foi a Viking, foi por causa disso aí. Caramba. Pra procurar a tal da vida. E nada. Aí Marte parou. A missão Viking durou até 82, 83 e acabou. Aí o pessoal falou, caramba, não achamos vida, esquece Marte, é muita grana, tal, não sei o quê. O que acontece em 1996? Aí pode procurar aí. Eles encontram um meteorito na Antártica chamado ALH 84001. Procura aí, ó. O ALH, Alan Hills, que é o nome do lugar onde acharam ele, 84001. O que tem nesse meteorito? Esse meteorito ficou super famoso, cara, porque até o Fantástico mostrou ele na televisão. Esse meteorito, em 1996, ele tem uma estrutura que na hora que você vê, você fala, cara, isso aqui é uma minhoca, ou um verme, ou alguma coisa. Vê se o pessoal achar aí, vocês vão ver. ALH 84001. Esse negócio, ele é tão assim, tão marcante na história de Marte, que o Bill Clinton, que era presidente americano, quando descobriram... É esse? Esse aí é o meteorito. Vai ter que achar a minhoquinha. A minhoquinha. Coloca ALH, isso, 84001, Worm, coloca assim. O Bill Clinton, cara, ele tava decolando de helicóptero pra ir lá pra Camp David, lá onde ele passa. Ele voltou de helicóptero pro meio da casa, ele baixou o helicóptero na Casa Branca, fez um pronunciamento, isso tem no YouTube, isso é legal pra caramba. O Bill Clinton falando o seguinte, encontramos vida em Marte. Cara... Olha que doideira. E graças a esse meteorito aí, graças a esse negocinho, que depois, obviamente, descobriu que não era nada, que era rocha mesmo, toda a exploração de Marte que a gente tem até hoje depende de outro erro. Então a história de Marte, elas são 2 erros. Um é da lente do cara lá que tava suja. O pessoal da NASA faz mais um erro aí.